hoje começaria a falar para nós um pouco sobre homeopatia e depois um pouco de florais de Bach, aromaterapia, dando continuidade no estudo das plantas. Mas o Bruno está na semana de provas e hoje ele nem está no Porto, ele está em Lisboa. Então ele termina as provas dele na terça-feira e ele pediu para dar continuidade nesse estudo no próximo domingo, dia 17, né, Bruno? Isso não tem problema nenhum, nós queremos que você se dedique aos seus estudos. É dia 19, né? Que você se dedique aos seus estudos e que você seja aprovado com louvor e tudo no tempo certo, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? A gente estava dando continuidade ao complemento da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, lá nos Três Reinos, a pedido do Hans, e aí nós vamos deixar essa continuidade para o Bruno no próximo domingo, e hoje nós vamos entrar com o elemento água, que é um estudo muito longo, porque tem muitas vertentes nesse estudo para a gente fazer. E aí, quem sabe, Olímpio e Marcos, né? Até o Edson também, que é engenheiro civil, mas o Olímpio e o Marcos trabalharam tanto tempo com hidrografia, não é isso? Trabalhando aí com as águas, né? Quem sabe mais para frente também vocês têm alguma coisa até para contribuir comigo fazendo o estudo, ou se vocês quiserem fazer também. O importante é a gente entender. Então, eu vou abrir aqui a página para nós. Está aqui o estudo, nós vamos iniciar, né? Do estudo do Livro dos Espíritos. Eleusa, está visível a tela aí para você? Tá, né? Ótimo. Então, ainda estamos... Tchau, Vânia. Tá, obrigada. Oi. Não, é porque o Felipe apareceu aqui para mim que ele levantou a mão, aí eu não sei se ele quer falar. Aparece para você? Não, para mim não, mas pode falar, Felipe, que eu ouço. Se quiser falar, pode falar que eu escuto. É o Felipe Martins, né? Bom, tá aí. Qualquer coisa pode falar. Então, veja bem, nós estamos ainda numa única questão. É isso que eu estava falando do Evangelho lá, né? Quanto ensinamento, quanta reflexão. Olha, gente, tem 44 anos que eu estou na doutrina espírita. 44 anos. Que a gente vem estudando o Livro dos Espíritos e o Evangelho, principalmente. E assim, os estudos que eu estou fazendo com vocês, para mim, são totalmente novos. Não sei se vocês entendem isso. O estudo que eu estou fazendo neste grupo é totalmente inovador para mim. E eu tenho a impressão que quando a gente estiver repetindo o Livro dos Espíritos, que chegarmos novamente nessa questão, nós estaremos num outro patamar e com certeza nós vamos conseguir esmiuçar outras coisas que não estamos conseguindo neste momento. Então, é maravilhoso essa possibilidade de ter, né, esse manancial. E como a gente vai estudar água, o Hans falou assim, olha, aonde você está com o copo tirando aonde você está tirando um copo d'água, é um manancial inteiro, né? Então, fica aí a dica, né? Nós vamos estudar água, então, assim, eu disse que são várias vertentes. Então, nós vamos estudar, eu vou mostrar ali para vocês, vamos estudar a fluidificação da água, a composição da água, a formação do planeta e tudo, mas eu quero começar pelo nosso lar. Eu quero começar pelo capítulo 10 dessa obra basal, né, de André Luiz, que traz tantos ensinamentos para a doutrina espírita, né? Eu trouxe aqui uma ilustração do filme Nosso Lar, né? Que tem aí a água, né, como elemento,
no meio de uma apresentação artística, né? A água em harmonia com os sons, promovendo a vibração do ambiente, né? E aí se fala o seguinte, André Luiz falando, dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou. Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizavam um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada de matiz celeste em vista dos reflexos do firmamento. Ora, gente, por que eu quis começar pelo nosso lar para falar de água? O nosso lar é uma colônia de transição que está na atmosfera da Terra. Na atmosfera da Terra, não. Na psicosfera da Terra, né? Ela está na zona umbralina. É uma colônia espiritual. E nós estamos vendo a presença da água nessa colônia espiritual. Esse desenho aqui é um desenho que foi intuído pelos espíritos residentes em nosso lar, para os médiuns, né? Que eles fizeram a partir das descrições do bosque das águas. Mas André Luiz continua, Lísias, né? Continua. Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas servem para todas as atividades da colônia. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração, do Ministério da Regeneração, né? E voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Então, olha que fantástico, né? Esse rio azul, que é o rio que abastece o nosso lar, né? Ele alimenta todos os serviços, todas as atividades do nosso lar, todas, né? Depois ele se divide em dois, passa por baixo do Ministério da Regeneração. Nós temos que lembrar que o Ministério da Regeneração está na parte mais baixa do nosso lar. Tanto é que os porões do Ministério de Regeneração abrem os portões para a zona umbralina. Não se esqueçam disso. E esse rio, ele passa por baixo do Ministério da Regeneração, dividido em dois. Depois ele volta a se encontrar, voltando a constituir o Rio Azul, prosseguindo no seu curso normal. Agora, observem essa frase. Rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Como que esse Rio Azul chega na Terra? Como? Gente, a gente sabe que a chuva que cai na Terra é a água que sai da Terra. E que essa chuva é a mesma água de milhões de anos atrás. A mesmíssima água. E que interessante, nós vamos falar isso mais à frente. Mas o líquido que tem no nosso corpo, que constitui 70% do nosso corpo, esse líquido que constitui o nosso sangue, a nossa linfa, é o mesmo líquido que um dia foi cachoeira, que um dia foi rio, que um dia foi o sangue dos nossos ancestrais, que porventura pode ter sido nós mesmos,
né? E que está aqui. Mas como que esse rio azul, no seu curso normal, ele alimenta de substâncias invisíveis vindo cair na Terra? Hoje existe uma teoria, um estudo dos cientistas que dizem o seguinte, que nem só de água da terra se constitui a chuva, mas que muitos pequenos meteoritos que caem na Terra vêm ainda impregnados de água. Então, a gente, conversando com o Hans a respeito dessa frase, ele falou assim, minha filha, ainda vem muita água nova para a Terra. Ainda vem muita água nova para a Terra, né? Então, eu acredito que através de meteoritos, através de outros mecanismos que porventura a gente não conheça, a Terra continua sendo alimentada por esses rios do plano espiritual, né? Que nós podemos chamar de planetas, de asteroides, de colônias espirituais. Mas nós continuamos a receber, né, essas águas. Aqui outra ilustração, uma pictografia, ou seja, uma pintura que foi passada aos médiuns, intuída, né, onde existe um pronto-socorro espiritual numa determinada área da zona umbralina, né, e ele todo cercado de águas, cujas águas caem dessa área em que está instalado esse pronto-socorro, né? Cai para onde? Cai na própria zona umbralina em forma de eflúvios, eflúvios etéreos, como aqueles que são citados, como caem pétalas na cabeça e se dissolvem, caem raios argênteos, como a gente está estudando na quinta-feira, e assim sucessivamente. Mas Lísia continua. Percebendo-me a indagação íntima, acrescentou. Com efeito, a água aqui tem outra densidade. Então, ela não tem a mesma densidade que tem aqui na Terra. Muito mais tênue e pura e quase fluídica. Então, olha aí a resposta às nossas indagações. Então, a água, no plano espiritual, nas cidades espirituais, nas colônias espirituais, ela tem uma outra densidade. Ela é muito mais leve, ela é muito mais pura, muito mais cristalina, ela é quase fluídica. Aí diz, notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei. A que ministério está afeto o serviço de distribuição? Aí, imagine, elucidou Lísias, que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Então, para quem já leu o Nosso Lar, para quem já estudou o Nosso Lar, sabe que lá existem vários ministérios, cada ministério encarregado de um departamento. O Ministério da União Divina é o que está no centro do Nosso Lar. Ele tem as torres muito elevadas que se perdem nas nuvens, porque essas torres elevadas estão em contato com o plano superior, dali captam comunicações e orientações e trocam informações, né? E um dos raros serviços materiais a que esse ministério se dedica é exatamente a distribuição das águas na colônia do Nosso Lar, né? Aqui é mais uma foto do filme Nosso Lar, maravilhoso. Quem não assistiu deve assistir, altamente elucidativo, muito fiel na sua fotografia, né? Nas imagens construídas. E a presença de água em todo o Nosso Lar é imensamente abundante. Não só no Bosque das Águas, que está mais na periferia, mas em toda a cidadela do Nosso Lar. Pois bem, continuando aqui,
Ele diz, na Terra, Lísias falando, na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Então, olha aí, um convite para todos nós aqui desse grupo, para realmente nos interessarmos por esse estudo que nós estamos começando a fazer, né? Então, Lísia diz que na Terra quase ninguém cogita seriamente conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Pois bem, na quinta-feira, quando a gente foi fazer o estudo, veio uma orientação do Hans. Nós ainda não tínhamos falado com o Bruno a respeito desse adiamento do estudo do Bruno. Até então, o Bruno continuaria com o estudo das plantas. E veio exatamente uma orientação dizendo que a espiritualidade iria fluidificar as águas todas as quintas e todos os domingos, e que, se fosse possível, que cada um deixasse uma jarra de água ou um copo de água, ou não seria obrigatório, mas se quisesse, que fizesse isso, que eles trabalhariam intensamente essa água para nos ajudar, né? Olha a coincidência aqui. Hoje, quando nós estávamos concluindo esses estudos, né, aqui fala que nos círculos religiosos do planeta ensinam que o Senhor criou as águas. Hoje, ao concluir esse estudo, o Hans nos mostrou alguns erros da religião e nos mostrou que a resposta estava no livro da Gênese. Então, a gente vai trabalhar isso, né? Vocês vão ver que coisa incrível, né? Acerca dessa criação da água, né? Então, aqui mais uma das ilustrações que nos traz o filme do nosso lar, né? Lá no Bosque das Águas, das Cachoeiras. Por fim, ele diz o seguinte: aqui, né? Aqui em nosso lar, né? Aqui a água é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação da água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Olha só, a água no nosso lar, ela é utilizada sobretudo como alimento e como remédio. Para quem leu o Nosso Lar, para quem estudou o Nosso Lar, vai se lembrar que quando André Luiz foi recolhido da zona umbralina, um dos tratamentos diários que ele recebia era exatamente beber água, né? E ali fala que existe um ministério, né, que está exclusivamente consagrado a trabalhar a manipulação da água pura. Eles vão utilizar certos princípios, né, que são captados da luz do sol e também do magnetismo espiritual para poder manipular essa água, né? Então, isso é uma atividade feita a partir do Ministério do Auxílio. Então, é por isso que do auxílio, o Ministério do Auxílio, né? Que, igual ele falou aqui, o que eu fico assim encabulada, entre aspas, é com as coincidências, né? Na quinta-feira vem aquela mensagem. Eu comecei o meu estudo de outro ponto, eu comecei meu estudo da criação do planeta, e aí hoje o Hans veio e nos pediu que falássemos desse capítulo do Nosso Lar.
né? Então, aqui vem falando da manipulação da água, da fluidificação da água, do poder da água como medicamento e como alimento, e que a gente não presta atenção nessas coisas, né? Então, na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí as suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da união divina são os detetores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul. Então, é o seguinte, enquanto o Ministério do Auxílio magnetiza a água de uma jarra para que determinados espíritos que estão em tratamento possam ingerir, magnetizam a água de uma determinada região do nosso lar, mas o Rio Azul, esse só é magnetizado pelos ministros da união divina. Só eles têm condição de trabalhar a magnetização desse rio, né, das águas do Rio Azul, a fim de que essas águas sirvam a todos os habitantes do nosso lar com pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos, como o Ministério do Auxílio, realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Então, aqui está muito bem explicado, né? Enquanto os ministros da União Divina fazem a magnetização geral, a purificação geral, a limpeza geral daquelas águas que vai servir a todo o nosso lar, o Ministério, como o Ministério do Auxílio, vai fazer trabalho específico, né? Uma pessoa que desencarnou vítima de AIDS, por exemplo, e que chega no plano espiritual com determinadas convicções, com determinados traumas, com determinados... Ele precisa de um tratamento específico. Esse tratamento vai ser feito para ele no pronto-socorro espiritual, ou no nosso lar, ou em Canaã, ou em Alvorada Nova, ou a Caminho da Luz, seja qual for a colônia, né? Com trabalhos específicos. Aí sim, vai ser outros ministérios, outros institutos que irão fazer. Aqui tem uma foto da colônia Nosso Lar, né? De acordo com o filme, muito parecido com o desenho feito pela Egorina, né? Que é a médium que fez toda a captação mental e espiritual do nosso lar e que fez isso todos em desenhos. Aqui no centro está o Ministério da União Divina. Vocês percebam que desse ministério saem raios para cima, recebendo do alto a força, a luz, a orientação necessária, mas que também do Ministério da União Divina saem raios para baixo. Esses raios vêm para onde? Para a Terra, para socorro de todos nós aqui na Terra. Agora percebam a quantidade de lagos em toda a cidadela de nosso lar. Percebam. É como se a cidade tivesse sido construída sobre um grande pântano. Todas essas águas são águas puras, são águas limpas, né? É muito interessante a gente observar isso, porque aqui na Terra é o contrário. Qualquer nascente a gente abafa, né? Qualquer nascente a gente permite que seja estancada, né? A gente permite que seja pisoteada pelo gado, ou que o trator passe em cima para poder virar lavoura de cana, enfim. A gente não tem aquele cuidado de cercar a nascente, de proteger a nascente e de fazer com que essa nascente possa se tornar perene para as próximas gerações, que, afinal de contas, seremos nós mesmos reencarnando no futuro, né? O homem é desatento há muitos séculos, tornou Lísias. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão.
O rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo, antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que copiará os nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor, né? Então, aqui tem uma ilustração do nosso lar, da colônia Nosso Lar, com o Rio Azul, né? Essa ilustração aqui, esse rio aqui, está na periferia do nosso lar. André Luiz descreve, aqui está o Arbus, né? Ele descreve que era muito distante lá do centro de nosso lar. O Arbus é um veículo que se utiliza lá para grandes deslocamentos, para grandes distâncias, e que ele levou no tempo da Terra 40 minutos indo desde aonde ele estava até as margens do Rio Azul. Então, essa é uma ilustração fictícia para mostrar ele descendo do Arbus, né, com Lísias, indo ao encontro ao Rio Azul para esse entendimento. Eu estou terminando essa parte, tá, gente? A água no mundo, continua Lísias, não somente carreia os resíduos dos corpos, mas também as expressões da nossa vida mental. Lembra quando nós falamos que ao tomar banho, né, deixar a água do chuveiro lavar não só o nosso corpo físico, mas o nosso estresse, as nossas angústias, as nossas ansiedades? Então, aqui vem o endosso da palavra de André Luiz pelas mãos de Chico Xavier, né? Dizendo que a água do mundo não somente leva a sujeira dos corpos, mas também as expressões da nossa vida mental. Ela será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. E quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênçãos de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedade dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Então, mais para frente, nós vamos ver aquele estudo japonês, do cientista japonês, sobre a molécula da água e a modificação que essa molécula sofre estando frente a uma pessoa com pensamentos nocivos de egoísmo, a uma pessoa com pensamentos de amor, a uma pessoa com pensamentos de violência, enfim. E quantas modificações essas moléculas vão sofrer. Isso é um estudo científico, a maioria já conhece, nós vamos abordá-lo mais para frente, mas aqui só para a gente entender que esse estudo é recente e que André Luiz já falava isso em 1942, quando foi escrita essa obra Nosso Lar, né? 39, né? Agora eu não me lembro exatamente. Quando, em 1900, lá na década de 30, no início de 40, quando André Luiz escreveu Nosso Lar, ele já falava dessas modificações das moléculas de água, né? Absorvendo amarguras, ódios e ansiedade dos homens, lavando-lhes a casa mental, material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Então, gente, ao beber um copo de água, cuidado com seu estado de ânimo, porque você está bebendo um copo de água, mas esse um copo de água vai correr 70% do seu organismo, né? Vai percorrer 70% do seu organismo enquanto líquido, modificando as moléculas ali dentro. Então, quando a gente fala que a saúde do corpo começa pelo pensamento, aí está uma bela justificativa, né? Está uma bela justificativa para a gente entender, né, essa transformação. Então, olha, para encerrar a parte de hoje,
o que nós vamos estudar com o elemento água. Nós já estudamos o elemento terra, né? E o que nós vamos estudar com o elemento água? Nós vamos estudar o elemento água propriamente dito, nós vamos estudar a água na criação do planeta, nós vamos estudar a água no corpo humano, nós vamos estudar as alterações nas moléculas de água, nós vamos estudar a cura pela água, nós vamos estudar os elementais da água e nós vamos estudar a água no plano espiritual, que hoje nós já fizemos uma introdução, né? E quando a cura pela água, nós vamos aprofundar um pouco na fluidificação das mesmas. Então, nós vamos encerrar nosso estudo de hoje, né? Domingo que vem nós voltaremos com o Bruno para concluir o estudo dos vegetais, né? Que não vai terminar no domingo que vem, porque ele vai falar um pouco das plantas sagradas, depois ele vai falar um pouco de homeopatia, aromoterapia e florais de Bach, né? Então, eu acredito que mais uns 2 domingos, né, Bruno? E depois voltamos com o elemento água, né? Então, eu espero que essas informações que eu trouxe para vocês hoje, lá do capítulo 10 do livro Nosso Lar, possa suscitar nos corações de cada um de vocês mais respeito, né, por esse elemento que, embora seja tão abundante no planeta, é muito escasso quando se diz em nível de recurso aproveitável pelo homem, né? Hoje nós temos apenas 3% de todo o volume hídrico de água doce. Mesmo assim, desses 3%, nós temos que tirar as geleiras, nós temos que tirar vários os aquíferos, né? E somente o que sobra é 1, alguma coisa por cento, que nós vamos ver mais para frente, que é o que nós temos para beber. E a gente desperdiça tanto, né? Escova os dentes com a torneira aberta, toma banho de 20 minutos pensando na vida, né? Vai lavar a louça, deixa a torneira lá escorrendo infinitamente, né? Então, nós precisamos ter mais responsabilidade com o meio ambiente. Sim. O Ascan, numa das suas mensagens, ele foi muito enfático, né? Depois que eu me reconciliar com todos os homens a quem eu magoei e que me magoaram, quando eu tiver perdão geral para toda a humanidade, eu ainda permanecerei na Terra para poder me reconciliar com os 4 elementos, com tudo aquilo que eu fiz de distrato com esses 4 elementos, com todo o descuido com o meio ambiente, com a natureza, com o desperdício, com os maus tratos. Essa semana se falou muito em maus tratos com os animais, teve notícias aí muito chocantes que eu não gosto, eu não quis ver, não quero repetir, não quero tocar nesse assunto, porque me dói na alma a mente cruel que muitos espíritos ainda estão aqui encarnados. Graças a Deus a gente sabe que eles não vão reencarnar mais na Terra, né? Mas fica aí essa reflexão para a nossa responsabilidade com o meio ambiente, porque não sairás de lá enquanto não houveres pago o último ceitil. São palavras de Jesus, né? Então, tá aí. Domingo que vem nós temos mais estudo. Quinta-feira, para quem puder participar, nosso estudo está muito gostoso, está muito proveitoso. O João Pedro me ajudou a dar uma organizadinha lá no YouTube. Eu estou aprendendo devagarinho. No futuro eu vou sentir vergonha desses primeiros vídeos, mas a gente aprende, né? E a espiritualidade está cutucando muito para a gente jogar palavras ao vento, né? Eles querem que esses estudos sejam disponibilizados. Eu fiquei tão feliz porque tinha 2 vídeos e nós somos em 30 pessoas praticamente inscritas aqui.
e tinha 116 visualizações num único estudo. Eu fiquei muito feliz, realmente. Parece pouco 116 visualizações nesse universo, igual eu coloquei lá no WhatsApp, mas vocês já pensaram que essas pessoas que visualizaram, de repente foram tocadas por esses estudos e podem, né, multiplicar para outras pessoas, né? E então a gente tem muitas opções aí para compartilhar esse benefício, porque quando a gente faz esses estudos, a gente acreditem, o Bruno diz que não é médium, né? Mas quanta intuição o Bruno recebeu ao fazer o estudo para nós, né? Quando a gente está aqui fazendo um estudo, igual hoje, eu estava com o meu estudo pronto quando o Bruno me falou, Vânia, você pode fazer? Eu já fui, na verdade, eu já estava com ele começado a preparar, né? Então, eu falei, tá tranquilo, eu já estou com ele mais ou menos pronto. Quando eu comecei a fazer o estudo dos elementos, né? Estou com ele mais ou menos pronto. Aí o Hans chegou hoje, 10 horas da manhã, e falou assim, vamos reler o capítulo 10 do livro Nosso Lar. Eu sabia, eu estudei o Nosso Lar, nós já estudamos aqui há algum tempo, eu sabia que tinha o Bosque das Águas. Mas confessa para mim, Camila, quando a gente estudou o Nosso Lar, nós passamos por esse capítulo assim, ó. E a gente não parou para pensar no que estava falando ali. Foi ou não foi? Vamos falar a verdade. A gente não parou. Aí hoje o Hans falou assim, vamos reler o capítulo 10? E aí eu tive essa grata surpresa. Tanto é que eu pus ipsilétere o que estava ali no capítulo 10 para vocês, né? Esse toque da espiritualidade. Eu estou aqui falando, aí ele vem cochichando, ele vem falando, acrescentando. Eu consciente, mas ele acrescentando informações, isso é muito rico. E, quiçá, as pessoas poderem também ter acesso a isso, né? Então, é uma bênção que nós agradecemos a Jesus, né? Então, para não deixar a Eleusa sem participação, vamos convidá-la a fechar esse culto de hoje para nós, né? Com essa palavra tão doce que a Eleusa tem, e agradecer a todos vocês por estarem conosco nessa noite. Nós tivemos com 35 janelas abertas, é uma bênção. Obrigada a vocês e que Jesus abençoe cada um de vocês. Bem, então hoje eu tive um dia muito agradável. Eleusa, o seu microfone voltou a apresentar aquele problema. Peraí. Você quer tentar agora de novo? Mexendo aqui. Não consigo. Vai. Agora deu, conseguiu. Está me escutando? Estamos né? te escutando, tá bem. Muito obrigada, Senhor. Então vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, imaginando todo esse manancial de amor que Ele derrama sobre nós, que é através desses fluidos, né, da água, que é através dos fluidos da sua energia, do seu amor, derramando sobre toda essa humanidade, nos fazendo sentir, Senhor Jesus, a vossa presença em cada minuto de nossa vida. Esteja conosco, Mestre Jesus, nos amparando sempre, nos fortificando, nos fazendo entender que a nossa mudança, o nosso crescimento só depende de nós.
Sabemos, Senhor Jesus, que está sempre olhando pelo nosso planeta, pela nossa humanidade. O Senhor, a cada dia, siga, Mestre Jesus, conosco na direção do nosso crescimento. Nós vos agradecemos essas oportunidades de estudo. Agradecemos também esses irmãos que estão sempre conosco nos cultos do domingo, no estudo de quinta-feira, nos orientando, nos dando a oportunidade do aprendizado. Obrigado, Senhor Jesus, que todos nós possamos ter uma semana tranquila e que o Senhor também esteja presente no lar de todos aqueles que não puderam estar presentes no estudo de hoje. Obrigado, Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Que as vossas bênçãos, Mães Santíssimas, também chegue a cada um, dando força e coragem. Que assim seja, agora e sempre. Muito obrigada, Eleusa, muito obrigada. Eu sei que as suas orações saem muito do seu coração e eu sei que ela alcança todos nós nas nossas necessidades mais íntimas, né? Tem muita gente aqui no grupo com muitas dificuldades, com muitas necessidades, mas não percam a fé, não desanimem, não esmoreçam, continuem esperando em Jesus, continuem tendo força para lutar com as suas dificuldades, com seus problemas, né? Porque para tudo tem um final, né? O sofrimento que hoje nos visita pode ser a grande porta para a nossa redenção, né? Então, estejam fortes, estejam firmes, porque como Olímpio disse lá no último parágrafo do prefácio do Evangelho, vocês não estão sozinhos, né? Vocês não estão sozinhos. Além de toda essa pleiade de espíritos superiores que está aí do lado de vocês, que tem interesse em vê-los bem, vocês também que estão passando aí por essas dificuldades, por esses problemas, vocês também têm a nós outros, todos aqui do grupo, somos uma família que porventura não renasceu nos mesmos laços sanguíneos, mas uma família muito mais próxima, muito mais fortalecida pelos laços espirituais, não é? Então, que Jesus abençoe a todos vocês. Quem puder estar conosco na quinta-feira, será um prazer, será uma honra em reencontrar com vocês e reabastecer nossas energias nessa fonte infinita que é esse manancial do universo, né? Do fluido cósmico universal, de onde nós tiramos todas essas boas vibrações. Um grande abraço, que Deus os abençoe e até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau,